pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária, coordenador do curso de especialização em cirurgia de cães e gatos da Anclipeva, São Paulo, coordenador de equipe cirúrgica atuante nos hospitais Allcare e Zovet, presidente executivo da Anclipeva, São Paulo, diretor tesoureiro do Colégio Brasileiro de Cirurgia Veterinária e diretor tesoureiro da Anclipeva Brasil. Agora eu passo a palavra para o doutor, para a gente dar início à nossa palestra. Tudo bem, Brenda? Obrigado. Eu vou... Veja só se compartilha adequadamente aí, porque eu abri o chat aqui, ele abriu em cima de tudo e travou aqui o meu compartilhamento. Não sei o que eu fiz. Para mim, tá tudo certo. Deu certo? Que bom. Era isso que eu ia perguntar agora. Bom, gente, obrigado, né? Nós temos a próxima hora aí juntos, né? Queria agradecer o convite da Liga e de todos vocês presentes, né? Agradecer a presença para a gente falar de um tema muito legal, um tema muito... não é, assim, razoavelmente frequente na nossa rotina, mas que tem um procedimento cirúrgico muito atraente, que a gente gosta bastante. Eu gosto muito, cirurgias de tórax, cirurgias ali que envolvem coração, grandes vasos e tudo mais. É um tema bem relevante, que é legal vocês compreenderem um pouco mais a fundo, entender que existem modalidades muito diferentes de tratamento, né, e que o timing cirúrgico, né, o momento em que a gente consegue fechar o diagnóstico e conduzir essa doença vai fazer muita diferença para o resultado dela ali no final, né? Como foi apresentado, eu sou formado na Universidade de São Paulo, fiz minha residência lá, enfim, sempre gostei de cirurgia, mas acabei tendo um contato maior com as cirurgias de tórax quando eu fiz a pós-graduação, né, o curso de especialização em cirurgia aqui na Anclivepa de São Paulo. Eu vou falar aqui porque eu estou aqui nesse momento agora, eu estou na Anclivepa. E ali eu tive contato com as cirurgias de maior complexidade, enfim, e pude sair um pouco das cirurgias mais rotineiras que eu vinha fazendo desde a residência e que acabava conhecendo um pouco mais, né? E desde aquele momento, as cirurgias de maior complexidade me atraíram. Eu comecei a atuar só com cirurgia, né? Então, no começo a gente dá plantão, a gente faz outras atividades, faz clínica também e tal. E a partir do momento que eu fiz a pós, que eu comecei a atuar pura e especificamente com cirurgia, e hoje isso é grande parte da minha atuação profissional, seja com a equipe cirúrgica em alguns hospitais em São Paulo, seja com a coordenação, junto com o professor Daniel, de todos os cursos de cirurgia da Anclivepa de São Paulo. Enfim, o mundo cirúrgico é onde eu acabo trabalhando a maior parte do tempo, né? Eu tenho um MBA também em gestão, esse MBA fez muito sentido dentro da minha história, eu sempre gostei muito de gestão, hoje atuo muito na gestão de equipe, gestão de estrutura educacional, sou o atual presidente da Anclivepa São Paulo também geral, então essa parte da gestão ela acaba ficando muito entremeada na minha vida, no meu dia a dia aqui, né? Mas olhando com um olhar mais cirúrgico, né, para tudo que eu faço, literalmente, eu acho que a parte do ensino cirúrgico é aquela que há uma maior dedicação, onde a gente acaba, eu, Daniel e toda a nossa equipe, a gente acaba construindo mais, e onde a gente acaba colhendo muito resultado através de vocês, né? A nossa ideia é sempre capacitar vocês para que vocês consigam fazer grandes procedimentos, consigam atender melhor os pacientes de vocês e ter melhores resultados de saúde para eles e, enfim, para as famílias deles. Então, é através do ensino que eu acho que a gente faz um trabalho mais nobre e de maior propagação pelo Brasil. Eu vou passar para vocês já um vídeo sobre os principais pontos que eu acho que a gente busca pensar quando a gente pensa em cirurgia de alta qualidade. Esse aqui é o meu Instagram, tá? Então, para quem quiser se conectar comigo, é só bater esse QR Code aqui, vai cair na minha conta do Instagram. E nessa conta eu publico ali um pouco do que eu faço, da minha rotina, do meu dia a dia, e a gente acaba
também conhecendo um pouco vocês, né? Aqueles que eu estou aqui tendo um contato pela primeira vez, acabo conhecendo hoje, sempre abre, dá uma olhada, tal, e a gente acaba depois acompanhando um pouco o que vocês estão fazendo também. Faço um convite para que vocês conheçam, essa aqui é a parte central, vamos dizer, da equipe, não é toda a nossa equipe, mas é a parte central, então são os instrutores dos cursos de cirurgia daqui da Anclivepa, e as nossas atividades, elas são divulgadas, enfim, são ilustradas ali no Instagram da equipe, que é esse aqui, Cirurgia Anclivepa. E agora eu vou passar aquele vídeo para vocês, que é um vídeo que fala da nossa pós-graduação e mais do que falar da pós, né? Ele fala muito sobre a nossa forma de pensar, né? De como o ensino deve acontecer e quais os ensinos cirúrgicos, né? E quais os objetivos que a gente tem aqui dentro da equipe. O nosso ensino aqui no Núcleo de Cirurgia da Anclivepa, ele é fundamentado essencialmente numa teoria muito robusta, embasada em evidência científica, mas majoritariamente o que a gente preza é pelo treino, é pela prática. A gente quer que os alunos venham para cá e treinem muito de fato, tá? O nosso objetivo no futuro é que muitos dos bons cirurgiões do Brasil tenham passado por aqui, tenham sido formados por nós e tenham uma posição de destaque dentro do mercado. Associando a aula teórica, o treinamento prático dentro do laboratório, as aulas com animais vivos que a gente faz junto com os alunos e a vivência hospitalar, o aluno consegue uma formação completa desde a sua base até o final da sua cirurgia. Bom, senhores, vocês repararam que a gente falou ali, eu falei, o Daniel falou, de algumas coisas que são muito importantes para nós, né? Então, um ensino fundamentado na teoria, embasado em evidência científica, mas também com muita prática, muita mão na massa, muita hora de voo. A gente fala, não adianta se aprender a ser um excelente piloto se você não pilotar nunca, né? Então, a gente precisa pilotar, precisa entrar em prática com vocês, e é isso que a gente busca fazer aqui para formar cirurgiões cada vez melhores, para fazer a medicina veterinária também, através de bons profissionais que a gente vai formando, ser mais reconhecida, ter mais inserção social e a gente ser, de fato, considerado pela importância que essa profissão maravilhosa que eu defendo muito tem, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar de persistência de ducto arterioso. Tá? Para falar de persistência de ducto arterioso, a gente tem que começar falando de circulação fetal. Nos fetos, né, dos cães, gatos, nos fetos humanos também acontece a mesma coisa. Existe uma variação vascular que depois, quando o animal nasce, ela se modifica, né? Mas que na vida fetal é mais ou menos assim. Como o feto ele não está respirando, o pulmão ainda está colabado, ainda está fechado, a vascularização pulmonar ainda não está inteiramente funcionante, então há um desvio de sangue proposital, o sangue que iria para os pulmões ali do feto, uma parte vai para os pulmões e uma parte acaba desviando para vascularização, para a circulação sistêmica, né, para a aorta e vai ser bombeado ali para o resto do organismo essa passagem através de um ducto, uma comunicação entre a aorta e a artéria pulmonar, que se chama ducto arterioso, tá? Então, o ducto arterioso, ele tem um papel importante, ele é útil na vida fetal para desviar uma parte do sangue do que ia para o pulmão, que está fechado, né? E fazer esse sangue voltar para o organismo, já que a oxigenação está acontecendo através da mãe, né? E não através da respiração do próprio filhote. O problema é que quando esse filhote nasce, tá, devido a uma série de reações inflamatórias ali e diferenças de pressão, enfim, esse ducto arterioso deveria se fechar, tá? Então, essa comunicação, né, quando o pulmão abre, o cachorrinho ali, o gato, enfim, a pessoa respiram pela primeira vez, toda essa dinâmica de pressões alterada pela essa primeira respiração, ela faz com que esse ducto feche. É isso que aconteceu em vocês, é isso que aconteceu em mim, é isso que aconteceu nos pacientes que a gente atende saudáveis, tá? Então, esse ducto se fecha ao nascer e vira um ligamento, que a gente chama de ligamento arterioso,
tá? Isso é o normal, era para acontecer isso. Só que às vezes isso não acontece, não se sabe às vezes identificar por quê, mas esse fechamento não ocorre por inteiro. E esse ducto arterioso fica persistente. Por isso que a doença chama persistência do ducto arterioso. O que ela quer dizer? Ela quer dizer que o ducto arterioso, que era para ter fechado após o nascimento, ficou aberto. Basicamente é isso. Tá? Então, basicamente é o que está sendo explicado aqui, né? Aqui está num esquema um pouco mais ilustrativo, aqui numa evidência mais anatômica, né? Essa comunicação existe ali, ó. Aqui é o arco aórtico saindo do coração, aqui a artéria pulmonar saindo do coração também, o arco aórtico saindo ali do coração esquerdo, a artéria pulmonar saindo do coração direito, e existe uma comunicação entre os dois que deveria se fechar após o nascimento, e se não fechar, configura ali o PDA, a persistência do ducto arterioso, tá? E aí, a doença em si é o quê, né? Já falei, o ducto não oclui ao paciente nascer. Mas no que isso implica de fato? Implica numa mistura de sangue, né? Mistura de sangue de onde para onde? A gente, normalmente, o PDA começa, que é o que a gente chama de PDA clássico, né? O PDA tradicional, ele começa com o sangue fluindo da esquerda para a direita, ou seja, da aorta para a artéria pulmonar, no sentido ao contrário do que acontecia na vida fetal. Por que isso acontece? Porque a pressão na aorta normal é de 120 milímetros de mercúrio, a pressão na pulmonar lá é de 15 a 20 milímetros de mercúrio, então tem uma diferença ali de 100 milímetros de mercúrio entre um e o outro, e o sangue, os líquidos todos, os gases, eles sempre migram do lugar de maior pressão para o lugar de menor pressão. Então ele começa migrando da aorta, que tem maior pressão, para a artéria pulmonar, que tem menor pressão. E vai havendo uma mistura de sangue. Vai pegando esse sangue super oxigenado, bem oxigenado, que está lá na aorta, um pedaço dele desvia, volta para o pulmonar e passa pelo pulmão de novo. Ou seja, estou pegando um sangue oxigenado, um sangue arterial, jogando de novo para o sistema pulmonar para oxigenar de novo. Então, essas alterações, em princípio, elas não trazem muita manifestação clínica para o paciente. A gente vai falar disso um pouquinho depois, mas não traz muita manifestação clínica. Por quê? Porque eu estou pegando um sangue já oxigenado e passando ele no pulmão de novo, reoxigenando o que já estava oxigenado, tá? Então, não vamos nos preocupar com isso agora. O que a gente vai começar a se preocupar com o tempo? Não é só a questão da oxigenação que nos interessa, mas a questão também da alteração de fluxo sanguíneo, de volumes e de pressões ali no coração. Quando eu pego uma parte do sangue que deveria seguir pela aorta para o organismo todo e desvio de volta para o sistema pulmonar, eu estou jogando ali um volume de sangue indevido, que não deveria estar ali, certo? Esse volume de sangue extra, chegando ali continuamente ao longo da vida do filhote ali que nasceu, ele pode, com o tempo, gerar alterações de forma cardíaca. Então, como isso altera as pressões, altera a força que o coração tem que fazer para bombear contra aquele novo volume de sangue também, ele acaba alterando a forma do coração. E essa alteração de forma vai se tornando cada vez pior conforme o tempo passa. Então, pacientes mais jovens e com pouco desvio, em geral, tem menos alteração morfológica cardíaca. E conforme a doença vai evoluindo, essa alteração de forma pode ir ficando mais acentuada, com dilatação, com aumento de volume de câmaras, com alterações de pressão, especialmente alterações de pressão do lado direito do coração, que está recebendo esse sangue excedente ali, que vem pelo ducto arterioso, que vem da aorta, tá? Essa é uma doença que o diagnóstico dela tem que ser muito precoce. Por quê? Já deu para entender que o sangue começa a desviar, e esse desvio de sangue, com o tempo, vai alterando a forma do coração, e o coração já não consegue ter função adequada com a sua forma alterada, seja função contrátil, seja função das próprias válvulas. Imagina que as válvulas cardíacas são... Imagina não, né? Elas são isso. São folhetinhos perfeitamente encostados um no outro. Quando o coração deforma, ele traciona as paredes e esses folhetos que se tocavam perfeitamente
passam a ficar mais distantes, essas válvulas vão ficando insuficientes. Elas serviam antes para não voltar sangue, agora voltam um pouco. E isso vai aumentando conforme a deformação do coração se acentua, tá? Então, quanto antes a gente faz o diagnóstico, quanto antes a gente busca um tratamento para esse paciente, menos alterações dessas que eu vou falar para vocês, ele vai enfrentar, tá? Quanto à predisposição, o PDA é uma doença que acontece mais nas fêmeas, normalmente 3:1. Das raças mais acometidas são o Lula Pomerânia, né, muito frequente, Maltês, Shetland, né, pastor de Shetland, o Cavalier, e tem outras raças, de vez em quando a gente pega um Schnauzer, pega um SRD, enfim, vai variando um pouco. Os cães têm mais PDA, né, a maior parte dos PDAs que a gente identifica acontecem nos cães, e nos gatos essa frequência ela é um pouco menor, tá? Então a gente vai pegar quem mais? Cadelas, Spitz, numa frequência normalmente mais acentuada, tá? Essa aqui é a doença normal, tá? O que acontece? Aqui já tá ficando bem anatômico o desenho. Então, vocês veem que eu comecei com um esqueminha desenho, depois passamos aqui, ó, por uma coisa mais anatômica. Aqui eu estou bem anatômico do que acontece. O coração estava vindo pelo lado esquerdo, coração esquerdo, ventrículo esquerdo. Aqui, ó, a aorta chegou aqui na aorta, tem lá o desvio, tem lá o PDA. E aí uma parte do sangue flui pela aorta e uma parte entra para a artéria pulmonar. E aí vai gerando todas aquelas alterações que eu mencionei para vocês. Existem isso para vocês para hoje, não é extremamente fundamental. Só vale saber que existem vários formatos de ducto. Nem sempre o ducto é um tubinho perfeito, tá? Então, a gente tem aqui, e isso muda, de repente, dependendo da técnica que a gente for escolher, muda se ela é mais fácil de realizar, menos fácil, ou, eventualmente, até se é possível ou não fazer um determinado tipo de técnica. Então, o tipo A, vocês podem ver, é mais largo na aorta e mais estreito na pulmonar. O tipo B é mais curtinho, é um ducto mais curto. O tipo C é um mais longo. O D tem uma saculação. O E tem uma saculação com um afunilamento bastante importante. Esses diferentes formatos não nos importam muito. O que importa mais hoje é que vocês entendam que é um ducto que deveria ter fechado e que aquele fluxo dentro dele, ao longo do tempo, vai gerar alterações, e alterações que podem chegar a ser bastante graves, tá? Que são essas que a gente vai discutir agora, tá? Então, o que acontece? O coração era para vir aqui no coração, o sangue está aqui no coração esquerdo, desculpa, bombeou pela aorta, subiu, e uma parte dele desviou aqui para a artéria pulmonar. Certo? Como eu falei, peguei sangue oxigenado, joguei para o sistema pulmonar de novo. Isso gera manifestação clínica no paciente? Normalmente não, porque eu estou pegando sangue oxigenado e jogando para oxigenado de novo. Dá na mesma, tá? Mas vai alterando a forma desse coração, vai alterando as pressões, especialmente no coração direito. E o que acontece? A pressão nesse coração direito, ela vai subindo ao longo do tempo. Então, lembra que eu falei que era 120 milímetros de mercúrio na aorta e 15 a 20 na pulmonar? Só que a pressão na pulmonar começa a subir por conta dessas alterações morfológicas no coração direito. Aí ela vai para 30, aí ela vai para 50, aí ela vai para 70, aí ela vai para 90, então 120 e 90. Aí ela vai para 110, que está quase 120. Aí ela chega em 120. Quando ela chega em 120, igualam-se as pressões de um lado e do outro. E aí o fluxo para. Vocês concordam comigo? Se o fluxo vai sempre da maior pressão para menor pressão, e agora as pressões se igualaram, o fluxo para. Só que a pressão do lado direito continua aumentando. Chega uma hora que ela passa a pressão do lado esquerdo. Quando ela passa a pressão do lado esquerdo, o fluxo reverte. Agora ele começa a ir da pulmonar para a aorta, que é o que a gente chama de PDA reverso. Então, a gente tem o PDA clássico, que é da aorta para pulmonar, ou seja, da esquerda para a direita, e se a gente deixar a doença evoluir, ela vai evoluir para uma alteração de formato e de pressão do coração, especialmente do lado direito, e aí uma hora esse fluxo de sangue, pelo aumento de pressão do lado pulmonar, ele vai se reverter, e esse PDA vira da direita para a esquerda. Qual que é o grande problema disso? Tá? Item número 1 aí, para vocês anotarem, quem gosta de anotar, é bem importante.
A definição da evolução do caso depende muito se ele está se apresentando de forma clássica ou se ele está se apresentando de forma reversa. O PDA clássico tem tratamento cirúrgico, se for pego no começo, sem antes de um grande modelamento cardíaco, ele tem bom prognóstico, e o PDA reverso não pode mais ser operado, já tem alteração cardíaca super grave, gera uma série de manifestações clínicas, vocês concordam? Agora no PDA reverso, eu estou pegando sangue do lado direito do coração, ou seja, sangue sem oxigênio e jogando para espalhar pelo corpo. Então, estou jogando sangue venoso para cima do sistema pulmonar. E aí sim eu tenho esse sangue venoso correndo no lugar de sangue arterial. E a gente começa a ter um problema de oxigenação tecidual, especialmente na porção caudal do organismo. Ah, Cauê, por que é na porção caudal do organismo que isso acontece? Porque a comunicação, o ducto arterioso, em geral, ele se encontra na aorta descendente, depois da saída. Aqui é no humano, né? Tem 3 saídas, no cão e no gato são 2 saídas, mas depois das saídas ali dos troncos e das subclávias, enfim, que levam sangue para a parte cranial do corpo. Então, vocês concordam? O sangue veio aqui, ó, arterial, perfeito, para a parte cranial do corpo, ele foi embora, espalhou normal, super oxigenado. Quando chega aqui, ele mistura, isso no PDA reverso, tá? Ele mistura com o sangue venoso. E aí, para a parte de trás do organismo, para a parte caudal, vai um sangue bem mais pobre em oxigênio, tá? E é por isso que o PDA reverso é uma condição que ela tem algumas características que são específicas só dela, patognomônicas. Uma delas é a cianose diferencial. O que é a cianose diferencial? Você pega esse paciente com PDA reverso e você olha a mucosa dele, as mucosas craniais, então a mucosa ocular, a mucosa oral, e elas estão róseas ou congestas. E aí você vai lá atrás do corpo e olha as mucosas. Então, olha uma mucosa vaginal, a mucosa peniana, e ela está cianótica. Isso chama de cianose diferencial. Ou seja, tem cianose, mas só na parte de trás do corpo, na parte da frente não. Isso é característico unicamente de PDA reverso, tá? PDA reverso, quais são os grandes problemas, né? PDA reverso, ele não é mais operável, né? Porque o PDA reverso ele serve como escape para um coração direito em altíssima pressão, já inteiro remodelado. Se eu for lá e fechar esse PDA reverso, o coração direito vai ficar em hipertensão e o cachorro morre por conta disso, tá? Porque ele perdeu aquele escape que ele tinha. Então, PDA reverso eu não posso mais operar. Tá bom, se eu não posso operar, como que esse cachorro vive? Qual que é a expectativa dele ficando com PDA reverso? A média de sobrevida nesse trabalho aqui de PDA reverso mostra 626 dias, variando de 1 a 3.628 dias. Ou seja, teve um cachorro que ficou quase 10 anos com PDA reverso, ao mesmo tempo teve um cachorro que morreu com um dia, tá? Então, quase 2 anos. Aí a ideia é, constatou, virou o PDA reverso, esse cachorro tem, em média, 626 dias de expectativa de vida a partir de agora, e não tem mais o que a gente possa fazer do aspecto curativo para esse paciente. Como eu falei para vocês, né? Vamos voltar ao PDA clássico. PDA clássico, o paciente se apresenta como para a gente? Assintomático. Por que ele está assintomático? Porque eu estou pegando sangue oxigenado e jogando para oxigenar mais. Não faz diferença, certo? Então, quando eu olho esse paciente, é um paciente que corre, que brinca, que o tutor nem percebe que ele tem alguma alteração. Então, como é que a gente pega esses diagnósticos no começo? Através dos exames de rotina. Então, o cachorro foi lá para fazer uma vacina na sua clínica, tá bem, brincando, correndo, super ativo, come bem, normal, tá? Filhote normal. Aí você vai auscultar, porque você faz exame físico, como o veterinário deveria fazer em todas as consultas, né? Antes de fazer a vacina, você vai fazer um exame físico ali de check-up. Aí você vai auscultar e ausculta um sopro contínuo, super forte, super audível, característico do PDA, que a gente chama sopro em maquinaria, sopro em maquinário, tá? Esse sopro é muito evidente, mesmo que você não saiba se é um sopro em maquinaria ou não,
com certeza você percebe que tem alguma coisa errada ali. Você fala, nossa, isso aqui está muito exagerado, realmente não tem como, tá normal, tá? E a partir desse sopro que você vai mandar para o cardio, vai solicitar um ecocardiograma e vai acabar fechando o diagnóstico, tá? É possível que um PDA clássico já tenha um pouco de alteração no coração esquerdo e um pouco de alteração no coração direito. Normalmente no coração direito ele vai ficando mais hipertrófico com a pressão que ao longo do tempo vai aumentando, que eu já falei para vocês, tá? Agora, se você está atendendo um paciente que esse PDA já reverteu, ele vai ter aquilo que eu falei para vocês, cianose diferencial, que é o sintoma clássico, vai ter hipertrofia de ventrículo direito no ecocardiograma, vai ter eritrocitose. Por que acontece a eritrocitose? A policitemia, né? A mesma coisa. Porque a cianose diferencial não faz com que vá sangue pouco oxigenado para a parte caudal do organismo. Quando chega esse sangue pouco oxigenado lá, a medula óssea percebe isso e vai fazer o quê? Produzir mais glóbulo vermelho para tentar compensar. E produz glóbulo vermelho em excesso. Então, esses animais têm hematócrito 55, 60, e isso é péssimo, porque parece, vai oxigenar mais, mas não oxigena porque isso torna o sangue mais viscoso, e o sangue mais viscoso perfunde menos os tecidos. Até tem mais hemácias, mas as hemácias não conseguem perfundir o organismo de oxigênio, justamente por um aumento de viscosidade sanguínea. Então, às vezes, quando a gente vai olhar a cianose diferencial, a gente olha as mucosas caudais estão cianóticas, e as mucosas craniais do corpo, em vez de estarem róseas normais, estão mais vermelhas, mais congestas, por conta da eritrocitose, tá? E a gente, muitas vezes, é um paciente, muitas vezes não, né? Esse é um paciente não operável e que a gente vai ter que conduzir para o cardio, para tratamento clínico, para tentar melhorar um pouco esse fluxo sanguíneo, enfim, tentar jogar esse paciente aumentando a expectativa de vida dele, mesmo com uma doença que já não tem mais solução, tá? Como é que a gente diagnostica? Já acabei de falar, né? Auscultando primeiro, auscultou sopro em maquinaria, com sopro maluco, não sei o que é, não importa, manda para o cardio ou manda para o eco. No eco, vai fechar o diagnóstico. No eco é capaz de falar para a gente, olha, esse animal tem uma persistência de ducto arterioso, é da esquerda para a direita, e inclusive ele dá para a gente uma informação super importante, que é o gradiente de pressão. O que é isso? Qual a diferença de pressão que existe entre a aorta e a artéria pulmonar? Então, um paciente com um PDA que ainda não sofreu alteração nenhuma, ele está com 120 na aorta e, vamos dizer, 20 na pulmonar. Então, o gradiente dele é 100, né? A diferença entre uma e outra é 100. O que isso quer dizer? Quando eu pego um filhote, um PDA, um eco de PDA esquerda-direita, com um gradiente de 100, significa esse coração ainda não remodelou muito, essa doença ainda não evoluiu muito. Então, estamos num momento muito bom para conduzir a cirurgia. Agora, se eu pego um paciente que tem gradiente de 20, significa, olha, a pressão da pulmonar já está quase na mesma que a pressão na aorta. E isso, para nós, é um problema, porque esse PDA está chegando próximo de reverter, ou a gente opera rápido, ou a gente vai perder esse paciente. Eu preciso tratar clinicamente, porque normalmente esse é um paciente que já tem alterações de forma nas câmaras cardíacas. Então, essas informações o eco vai dar para nós. A angiografia é possível de ser utilizada, também vou mostrar só umas imagens para vocês, apesar de que o eco é o exame que fecha, tá? Ele consegue ver aqui o ducto, consegue falar as diferenças de pressão, o gradiente, se o fluxo é da direita para a esquerda. A angiografia é um exame que pode ser usado para avaliar, além do fluxo, o formato do ducto, né? Qual a configuração que ele assume ali, especialmente para os tratamentos via cateterismo, isso pode ser relevante, né? Para a cirurgia aberta é menos, mas para o cateterismo é mais relevante. E, ultimamente, tem ficado mais refinado o diagnóstico tomográfico também. Por quê? Porque antigamente as tomos eram tomos mais lentas, aparelhos que demoravam para fazer a aquisição das imagens, tudo mais. Então, o coração batendo gerava muito artefato, né? Hoje, como os aparelhos são mais rápidos, eles fazem a imagem mais rápido, mesmo com o coração batendo, é possível obter uma imagem de qualidade, que mostre o ducto. Olha aqui, ó, aqui a gente consegue ver certinho, ó, a aorta, a artéria pulmonar e aqui o ducto comunicando uma com a outra. E aí a gente vai começar a pensar em tratamento, né? Tratamento para o PDA clássico,
é resolver cirurgicamente, tá? Através de cirurgia aberta ou através de cateterismo, sendo o cateterismo, obviamente, preferencial, o padrão ouro, porque é absurdamente menos traumático, não tem que abrir o tórax e resolve do mesmo jeito, oclui o ducto do mesmo jeito. Agora, não tem o cateterismo disponível, ou é um paciente que porventura é muito pequeno, não foi eleito para cateterismo, aí a gente vai para o tratamento cirúrgico, tá? Então, PDA clássico, a gente vai ter que buscar ocluir o ducto anormal, via cateterismo preferencialmente, ou via cirurgia aberta, que é o tema da aula aqui, eu vou falar de cirurgia aberta, tá? O PDA reverso, ele é uma doença que não é mais operável, como eu falei para vocês, então o tratamento é apenas clínico, a gente vai ter que encaminhar para o cardio, normalmente, né? Nem é o cirurgião que fica fazendo isso, e o cardio que vai dar sequência nesse tratamento da parte clínica para tentar aumentar a sobrevida. Esse slide eu adoro, tá? Por quê? Porque esse slide, ele fala sobre uma coisa muito legal que acontece no coração depois que a gente opera ou faz o cateterismo para o fechamento de um PDA. Depois que você fecha o ducto, mesmo aqueles corações que estavam com alteração de forma já decorrente da evolução da doença, depois de algum tempo, acontece um remodelamento reverso desse coração. Ou seja, aquela câmara cardíaca que se alterou, né, que estava maior, tudo mais, ela, com o novo fluxo, né, com o fluxo regularizado, ela vai voltando para o que ela deveria ser. Então, a função cardíaca melhora, né, e isso faz com que a cirurgia gere um aumento de sobrevida desse paciente. Ou seja, nós veterinários, nós existimos para duas coisas. Uma das duas ou as duas. Aumentar a quantidade de vida e a qualidade de vida dos nossos pacientes. Ou um, ou outro, ou os dois, certo? Então, o que eu estou falando aqui, que aquele filhote que está com PDA vai ter a sobrevida aumentada operando comparado com não operar. Então, a gente tem que indicar a cirurgia, o tratamento é a oclusão do ducto, sempre, né? Ou via cateterismo, ou via cirúrgica, tá? Porque o coração, inclusive o coração já alterado de forma, ele regressa, ele pode regressar a ficar muito próximo do formato normal, original dele. Bom, quando a gente pensa em operar tórax, gente, a gente vai pensar o quê? Em algumas particularidades, alguns pontos que a gente tem que ficar de olho para cirurgia de tórax, especialmente quando a gente opera tórax pelas primeiras vezes, né? Então, o tórax é diferente do abdômen. O abdômen você abre, aí abriu no lugar errado, ou ficou pequeno, abre um pouco mais, tudo mais. Você consegue afastar, abaixar as paredes, levantar. O tórax a gente não consegue isso. A gente faz o acesso pela lateral, por entre as costelas, e aí a gente fica ali dentro de uma cavidade profunda e com as bordas rígidas, porque tem as costelas. Então, eu não consigo baixar uma costela, puxá-la para um lado, puxá-la para o outro. Então, o nosso acesso fica bastante limitado, né? Então, eu tenho que abrir exatamente no lugar certo para que haja uma visualização adequada das estruturas que eu quero encontrar. Existem estruturas nobres no tórax, que todo mundo tem receio, então fala, eu não quero operar tórax, porque tem a aorta, tem inervação, tem o coração, realmente tem tudo, pulmão, tem tudo isso? Tem, mas são estruturas normalmente muito visíveis, são estruturas assim, que apesar de nobres, a gente consegue identificá-las e desviar delas, e afastá-las e tudo mais, e operando delicadamente é possível lidar com isso. Preciso, para isso, ter material adequado, né? Então eu preciso ter um material específico de tórax, um material com pinças mais longas, pinças com ranhuras, com pontas atraumáticas, para que eu não machuque os tecidos quando pegar neles. Mesmo assim, a gente evita pegar com pinça, tá? Então, eu preciso ter todo um aparato específico de iluminação para conseguir iluminar dentro do tórax de maneira adequada. Isso faz muita diferença no resultado da cirurgia em si, né? Preciso ter um clipe. Eu vou mostrar a cirurgia com clipe para vocês. É muito vantajosa quando a gente pensa em cirurgia aberta. Tudo isso faz diferença no resultado. E a gente precisa ter uma conexão muito boa, né? Isso para qualquer cirurgia complexa é válido, mas para tórax sempre é válido, entre cirurgiões, anestesista e UTI, internação UTI, né? Por quê? O
planejamento desse procedimento tem que ser feito entre esses 3 setores, e mais o cardio ainda, né? Se tiver um cardio na história. Por quê? Porque o pós-operatório vai ser conduzido, o transe pós-operatório vão ser conduzidos por esse pessoal, né? A UTI vai tocar o pós, a anestesia vai tocar o trans, e a ciruta amparando todos os tempos. Então, a gente precisa ter as equipes unidas. Não dá para você marcar um PDA para operar na sua clínica sem conversar com o anestesista antes. Não dá para você marcar um PDA para operar numa clínica X sem falar com o pessoal do intensivismo antes. O planejamento tem que ser em conjunto entre os colegas. Aqui alguns materiais só para exemplificar, específicos mais de tórax, como a pinça Mixter, que é uma pinça com uma curva ali na pontinha um pouco mais acentuada, boa para contornar estruturas, para dissecar o PDA ali é uma boa pinça. A pinça DeBake, que é como se fosse uma anatômica, só que com ranhura vascular, que machuca menos os tecidos. A pinça Satinski, que a gente usa mais nas tragédias, né? Quando rompe um PDA, quando acontece algum problema desse tipo, também com ranhura vascular. O afastador de Finocchieto, que é um afastador específico para afastar esse espaço entre as costelas, que é por onde a gente entra para fazer a cirurgia. Então, tem uma série de instrumentais específicos que são necessários para que você tenha maior êxito nas suas cirurgias de tórax, tá? Isso para qualquer um. Sobre o planejamento em equipe, né? Eu falei do pré-operatório, então a gente planejar a cirurgia com a equipe de intensivismo, com todo mundo, com a equipe de anestésio, mas é preciso planejar também o transoperatório com essa turma toda. Por quê? O principal risco de um PDA é enquanto você está dissecando ele, tem 2 grandes riscos. Um é quando eu estou dissecando o PDA, ele romper e aí o cachorro sangrar até morrer. Por que acontece isso? Porque aquilo ali está na base da aorta. Vocês imaginem, eu vou mostrar um vídeo, inclusive, o quanto que vem de sangue quando eu rompo um vaso na base da aorta. É muito, né? E a maioria das vezes você perde o paciente se você não tiver com tudo planejado. Com tudo planejado, ou seja, com bolsa de sangue já pronta, conectada no paciente, com todo mundo com as funções bem definidas. Então, ó, tem 2, 3 cirurgiões, eles já sabem, se romper, o cirurgião número 1 vai pegar as pinças para tentar ocluir, o cirurgião número 2 vai ligar o aspirador e vai começar a aspirar o sangue, o cirurgião número 3 vai tentar enxergar e identificar o ducto. Vai comprimir com a mão enquanto os outros 2 fazendo outras coisas. As tarefas têm que ser divididas. Por quê? Se não acontecer tudo muito rápido e ao mesmo tempo, enquanto um está pegando pinça, o outro já comprimiu, o outro já está aspirando, não dá tempo de salvar esse PDA. Ele sangra muito rápido e você acaba ali em poucos minutos, mesmo com o anestesista. O anestesista, quando rompe o PDA, o que ele faz? Administra fármacos para baixar a frequência cardíaca, para tentar minimizar o sangramento, começa a descer bolsa de sangue, mas mesmo fazendo tudo isso, às vezes é difícil, às vezes a gente não consegue salvar esse paciente. Tá? Então, sem fazer isso, esquece, vai morrer com certeza absoluta. Então, tem que ter esse planejamento bem alinhado na equipe, né? A gente sempre abre o paciente, disseca o PDA e na hora de começar a cutucar ali, de começar a dissecar próximo do PDA, tipo, vai para perto dele, mas na hora de dissecar ali ao redor do PDA, assim, a gente sempre para e fala, gente, agora vamos dissecar PDA, silêncio no centro cirúrgico, todo mundo relembrando funções, você se romper vai fazer isso, você se romper vai fazer aquilo, você se romper vai fazer aquilo, a anestesia se romper, abre a bolsa está conectada, tudo, a gente checa tudo antes de começar a dissecção, justamente para, se acontecer alguma coisa, a gente não tem nenhum tipo de problema. Como eu falei, o PDA a gente vai acessar por toracotomia intercostal lateral, né, entre as costelas, no quarto espaço intercostal esquerdo, que é a região onde a gente cai ali, bem na base do coração, bem em cima de onde está o ducto. Lembra que eu falei que tem 2 problemas principais que podem acontecer? Um é romper o ducto e o segundo é lesionar uma inervação, que é o nervo laringo-recorrente, que passa imediatamente caudal ao ducto, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas 2 coisas. Quando a gente faz o acesso no quarto espaço intercostal, é de propósito. Por quê? Porque lá a gente consegue identificar o nervo vago, através do nervo vago a gente vai acompanhando ele, identifica o laringo-recorrente, e aí pelo laringo-recorrente, que progride medialmente aí no sentido do ducto, a gente encontra o ducto. Encontra, consegue isolar o nervo e consegue começar a dissecar o ducto sem pegar no nervo. Só para vocês terem uma ideia, o nervo laringo-recorrente é responsável por inervar as aritenoides, as 2 cartilagens ali
do sistema glótico que abrem e fecham conforme a respiração acontece. Então, se você lesiona um laringo recorrente de um lado, você gera paralisia de laringe daquele lado, tá? Lado esquerdo aqui no caso. Aqui é uma tabela de acesso torácico, tá? Essas tabelas existem em todos os livros de cirurgia. Então, para acessar um PDA, eu vou entrar aqui no quarto ou quinto espaço esquerdos, preferencialmente no quarto, tá? Isso tem em qualquer livro, qualquer coisa. Vou fazer o acesso através das musculaturas, tá? Isso não é tanto ao caso agora, mas a gente incisa a pele, subcutâneo. O primeiro músculo grande que a gente encontra é o músculo grande dorsal. Ele pode ser seccionado ou rebatido, a gente prefere rebatê-lo justamente para gerar menos lesão e uma melhor recuperação no pós-operatório. Embaixo dele vai ter uma musculatura sem serrátil ventral, mais ventral aqui a gente vai ter o escaleno, a gente incisa essas musculaturas, encontra os intercostais. É muito importante ir conferindo o espaço intercostal que você está, para ter certeza que você vai entrar no quarto espaço intercostal. Se entrar no terceiro, já era, você não consegue achar o bendito ducto porque ele está um espaço para trás, tá? Para entrar no quarto mesmo, e aí a gente acessa o tórax, tá? Para acessar o tórax, tem que, com o auxílio de uma pinça, a gente tem que desfazer a pressão negativa ali do espaço pleural, o pulmão colaba, e a gente entra com uma tesourinha e amplia aqui a incisão dos intercostais. Para acessar o tórax, você vai encontrar mais ou menos essa cara aqui, tá? Então a gente vai ver o quê? A gente vai ver um arco aórtico, tá? Então aqui está a aorta, aqui está a pulmonar, isso aqui está tudo meio coberto por mediastino, tá? Então a gente não consegue enxergar muito bem o ducto, a gente sabe que está entre esse e esse, certo? Está entre a aorta e a pulmonar, mais ou menos por aqui. Isso tudo vibra muito, porque o turbilhonamento de sangue que acontece dentro do ducto é o que gera o sopro em maquinaria, mas gera também uma vibração, um frêmito, que muitas vezes a gente consegue sentir por fora do paciente, com a mão na pele dele, mas aqui dentro a gente consegue sentir com certeza. Bota o dedo em cima, vê onde está vibrando muito, é onde o sangue está batendo e turbilhonando ali dentro da pulmonar. Então o ducto está ali por perto, certo? Aí a gente faz o quê? A gente acha o nervo vago, isola ele e vai dissecando ele para caudal. Disseca para caudal, 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 caudal. Vai chegar uma hora que a gente vai encontrar o nervo laringo recorrente, que vai para medial. Aí ele vai e some lá para dentro. Imediatamente cranial ao nervo laringo recorrente, a gente vai ter o ducto, tá? Então, o nervo laringo recorrente, a gente tem que encontrar por quê? Porque a gente tem que protegê-lo e a gente tem que encontrar porque ele serve de referência anatômica para a gente achar o ducto, tá? Quando está o coração pouco remodelado, é até mais fácil de achar. Quando o coração está muito deformado, às vezes sai tudo meio do lugar assim. E aí usar o laringo recorrente como referência é preponderante para que a gente consiga identificar o ducto sem maiores dificuldades, tá? Então aqui vou mostrar para vocês um vídeo. Dê uma olhada, ó, o coração batendo. Aqui a gente consegue ver o nervo vago, aqui por cima, tá? Aqui embaixo o nervo frênico. Aqui é o coração dentro do pericárdio. Vou botar de novo. Coração dentro do pericárdio, e aqui abaixo desse saco pericárdico aqui suprafrênico, mais ou menos nessa região, deve estar o ducto, tá? E o nervo laringo recorrente está indo lá para dentro. Então a gente tem que dissecar o vago aqui da porção mais cranial e indo para caudal para encontrar o laringo recorrente e o ducto que deve estar mais ou menos por aqui, tá? E aí a gente tem algumas opções de cirurgia clássica, né? A cirurgia mais clássica de todas é o quê? Isolo o nervo vago, aqui o nervo laringo recorrente, identifico o ducto, esse aqui é gigantesco, né? Disseco o ducto numa lateral, na outra e na parte de trás, passo no fio, 2 fios, né? Pela parte de trás e faço a ligadura desse ducto, deixando ele ligado assim, dessa forma, fecho ele. Preciso cortar entre o outro? Não precisa. Para o PDA puro, não precisa. Para outras doenças, sim. Para o PDA puro, não. É só ligar, tá? Até porque se tiver algum problema com essa ligadura e ela reabrir, você não seccionou nada, não tem nenhum tipo de sangramento. Qual que é o problema? Quando a gente disseca o ducto na porção cranial, a gente está enxergando, na porção caudal a gente está enxergando. Agora, quando a gente disseca na porção medial, o que acaba acontecendo? A gente disseca as cegas, e é nessa hora que o ducto rompe, tá? Então, quando o ducto rompe, acaba acontecendo isso. Vejam esse vídeo. Esse é um vídeo do ducto rompendo, prestem atenção. Ó, então vejam, ó lá, já dissecou a porção cranial, está dissecando aqui a porção caudal e agora está na parte de trás, medial, atrás do ducto, ó.
vai aparecer a pontinha da pinça ali. Está sendo filmado por um estagiário com mal de Parkinson, né? E a hora que, ó, passou, a hora que tirou a pinça, ó, começou a sangrar. Vejam vocês o seguinte, nota mental. Ó, tem uma pessoa comprimindo, mesmo assim, olha a banheira de sangue que já tá, a sopa, né? Já não dá para enxergar mais nada. Essa cirurgia aqui, ó, erro grave. Não tinha aspirador cirúrgico. Sem aspirador, esquece, não dá para enxergar nada. Olha o tanto de sangue que tem. A pessoa está comprimindo o ducto e mesmo assim, olha o tanto de sangue que tem. O anestesista está lá, tentando descer a bolsa de sangue agora, tentando fazer o coração bater mais lento. E o cirurgião até agora não conseguiu minimamente enxergar o problema. Estão vendo? E o outro está lá comprimindo, está tentando secar. Vocês reparem o desespero. Esse vídeo é para vocês guardarem, para vocês não fazerem isso na vida de vocês, tá? Esse vídeo, infelizmente, a gente viveu, mas não é para vocês viverem isso também. Espero que não vivam. E aí, ó, tá enxergando um pouquinho melhor agora, tal, tá tentando identificar onde está o problema. Ó, o estagiário desmaiou, voltou, tá de volta, aí, ó, tá filmando fora da cirurgia, ele esqueceu o que ele estava fazendo, já ele vai voltar lá para baixo. Tá? E o cirurgião vai tentar fazer o quê? Pinçar onde está a lesão. Só que essa lesão pode estar no ducto, essa lesão pode ter rasgado para cima da aorta, pode ter rasgado para cima da pulmonar, pode ter rasgado para pulmonar extrapulmonar direita, que vai lá para baixo, lá para o meio. Então, tem vezes que a gente simplesmente não consegue achar a região de lesão. Olha lá, ó, tá tentando pensar, olha a banheira de sangue que tá de novo, estagiário filmando a touca, tal. Olha a banheira de sangue. Já tá com 2 pinças e a banheirona de sangue, cachorro perdeu um monte de sangue. Enfim, vocês conseguem entender que é catastrófico totalmente quando um ducto desse rompe? Agora eu pergunto, onde que está o nervo laringo recorrente que a gente tinha que preservar nesse miolo aqui? Não tá, tipo X, só Deus sabe, deve estar pinçado com as outras coisas. Ninguém sabe mais, tá tudo vermelho agora, perdemos as referências de cor, perdemos o contraste das estruturas, perdemos tudo, tá? Então o ideal é que isso não aconteça. Por quê? A maioria das vezes a gente não consegue salvar esses pacientes. Nós temos na nossa equipe aqui, acho que uns 4 ou 5 PDAs que já romperam conosco, acho que a gente salvou 2 ou 3 e morreu 2 ou 3, tá? Por quê? Porque às vezes você consegue ocluir, mas não consegue ligar a parede, não consegue suturar a parede, às vezes você consegue, a gente teve um paciente que a gente conseguiu ocluir, conseguiu suturar a parede e não tinha bolsa de sangue, aí morreu, porque não tinha bolsa de sangue, e tem paciente que você nem consegue, ele sangra, o sangue vem de lá de dentro, que rasgou lá para baixo, e você simplesmente não consegue identificar, ele sangra até morrer, tá? Bom, só para não mostrar a sua tragédia, né? Vou mostrar para vocês agora como é a cirurgia com uma outra técnica, que hoje é que a gente mais usa para cirurgia aberta. Claro que quando dá para fazer cateterismo, é cateterismo primeiro, mas quando vai para aberta, essa é a técnica que a gente dá preferência, que é a técnica com uso de clipe de titânio. Em vez da gente dissecar um lado, o outro e a parte de trás do ducto, que é a que mais normalmente rompe, a gente disseca um lado, o outro, só um lado e o outro, vem com o clipe por cima, encaixa ele num formato de U, assim, encaixa ele em cima do ducto e aperta, e esse clipe que oclui o ducto, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, mais um paciente nosso, paciente aqui, ó, nervo vago aqui em cima, nervo frênico aqui embaixo, coração batendo numa frequência alta. Vocês vão ver que depois que a gente fecha o ducto, essa frequência cai bastante, porque a pressão na aorta aumenta, e para compensar esse aumento de pressão, o organismo faz bradicardia. Aí a gente começa a dissecar esse ducto aqui, tá? Então aqui sou eu operando, o Daniel auxiliando. Estou dissecando o ducto, estão vendo que tem um fio aqui, ó, isolando uma estrutura, essa estrutura é o nervo vago, e eu estou começando a dissecar uma das laterais do ducto, a parte cranial desse ducto, tá? Então, estou aí dissecando delicadamente, você vê, ó, pinça longa, pinça vascular, afastador finoquier, todo o material do melhor que tem. Aí, a gente, depois de dissecar, vai clipar esse ducto. Então, reparem aqui que eu vou clipar. Ó, isso aqui que eu tô laranja na mão é o clipador já. Ele tá com um clipe, eu tô encaixando ele no ducto. Ó, o Daniel tá afastando o nervo laringo recorrente para mim. E agora eu vou aplicar o clipe. Ó. Tô fechando, fechei. Tá? A gente tenta fechar o mais lento possível, mas nem sempre dá para o organismo ir se adaptando, para o organismo ir se adaptando ao novo fluxo. Vocês repararam que quando eu termino de fechar o ducto, reparem, ó, o Daniel ele vai
Coisas que o auxiliar vai fazer, o outro cirurgião. Afastou o laringo recorrente. Eu estou fechando o ducto. Depois que eu terminei de fechar o ducto, reparem, o meu clipador fica preso no clipe, ó. Tá preso. O Daniel solta para mim, ó. Soltou com a pinça para mim. E depois ele vai com o dedo lá. Por que ele vai com o dedo lá? Para sentir se aquele fluxo turbilhonante, se aquele frêmito cardíaco parou. Normalmente, quando você fecha o ducto e ficou bem colocado esse clipe pegou o ducto por inteiro, que pode acontecer dele não pegar por inteiro, mas se ele pegou por inteiro, é para o frêmito parar 100%. Então, o Daniel pôs o dedo ali para ver se o frêmito parou. E aí, reparem aqui, ó, o coraçãozinho com o clipe ali, bem colocado, coraçãozinho batendo mais devagar agora, porque está com aquela bradicardia pós-fechamento de ducto, e a gente não tem lesão de nenhuma estrutura importante, a gente preservou o laringo recorrente, o frêmito parou e essa cirurgia está concluída e bem sucedida, tá? Então hoje a gente faz a técnica com o auxílio do clipe e não mais dá preferência pela técnica clássica em que a gente disseca a parte de trás do PDA, que é aquela que acaba rompendo mais facilmente, tá? Isso aqui, ó, só para exemplificar para vocês, isso aqui é a ponta daquele clipador, tá? Então estão vendo, o clipe ele tem esse formato de U, tá? Tem vários tamanhos, o tamanho que a gente usa normalmente PDA é o laranja, que é um tamanho grande. A gente entra dentro do ducto com ele, mas sem dissecar a parte de baixo. Coloca um clipe para o lado aórtico, preferencialmente, se couber, coloca um segundo clipe para o lado pulmonar, e esses dois clipes vão segurar tudo ali, e esse PDA vai cicatrizar fechado. Esse clipe não precisa segurar a vida inteira, ele precisa segurar por um tempo, até que esse tecido cicatrize e a cirurgia se resolva. Tá? Aí a gente vai fechar o tórax, né? Colocar dreno torácico para acompanhamento, vai fechar o tórax buscando poupar ali o feixe vascular nervoso que existe no bordo caudal de cada costela, vai fazendo a ancoragem dos fios, pegando uma costela antes e uma depois daquela fenda que a gente fez, vai estruturando tudo, e assim a gente veda esse tórax. Esse é o fechamento clássico, tá? O que eu quero que vocês não esqueçam, vocês acabaram de ver vídeos, um vídeo trágico de sangramento, viram vídeos legais de uma cirurgia bem sucedida, mas não se esqueçam, o padrão ouro para o PDA é o fechamento através de cateterismo, que é feito com auxílio de radiologia intervencionista, ou seja, de um fluoroscópio, que é esse aparelho aqui. Fluoroscópio é o quê? É um raio-x, só que é um raio-x de vídeo, não é um raio-x de foto, não é uma imagem estática. Quando você aciona o pedal, ele emite radiação, já lê essa radiação e joga para uma tela em tempo real, numa visão em raio-x, certo? E aí você consegue fazer com isso cateterismo para colocar dispositivos como esse aqui, que servem para ocluir por dentro dos vasos o ducto arterioso persistente, tá? Então vejam aqui mais ou menos como ele fica. Então você chega aqui, pode chegar pela aorta e colocar, ou pode chegar pela pulmonar e fazer essa colocação também. Ele tem esse guarda-chuvinha para os dois lados, fica preso para os dois lados, e por dentro do vaso, sem abrir o tórax, sem correr risco de rasgar o ducto, sem correr risco de lesionar o laringo recorrente, a gente consegue corrigir essa passagem de sangue anormal que tem no coração, tá? Esses são os principais insights. Como conclusão, né? Vamos dar uma repassada aqui antes de abrir para as dúvidas que o pessoal tinha pedido para eu deixar. Vou deixar 2 minutos, né, para abrir para as dúvidas. Mas, primeira coisa, o diagnóstico precoce é fundamental. Não tem PDA que a gente consiga salvar se a gente não diagnosticar. Como que a gente diagnostica? Fazendo uma boa consulta de filhote. Porque PDA é uma doença pediátrica, que o cachorro filhote vai chegar para você a maioria das vezes com a doença, tá? Posso operar um PDA mais velho? Pode, mas é incomum. O normal é um filhote. Então, se o veterinário auscultar direitinho nas vacinas, naquelas primeiras consultas e tudo mais, e já perceber a alteração, que é muito evidente, gente, pelo amor de Deus, um sopro em maquinaria é muito evidente. Qualquer uma, minha mãe é pedagoga, não é veterinária. Ela sabe que um coração tem que bater assim. Tum, 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 tum. Ela bota os tetos lá e tá... Ela sabe que tá uma coisa errada. Ela não sabe o que é. Mas aí ela sabe que tem uma coisa errada, ela encaminha para o cardio, ela encaminha para o eco. E aí o diagnóstico consegue... Bom, gente, vamos lá. Recapitulando, tá? Então, é um tipo de doença em que o diagnóstico é fundamental. Né? É aquilo que eu falei.
o diagnóstico ele não é super difícil de ser feito, desde que a gente cumpra alguns requisitos mínimos, especialmente na consulta de filhote, né? São pacientes que vão aparecer para nós, em geral, pacientes pediátricos. Então, a gente vai, ao atender esse paciente, ao escutar ali na consulta de vacina e tudo mais, a gente vai ter que fazer o passo a passo do exame físico, e ao fazer o passo a passo do exame físico, vai se perceber uma auscultação alterada. Ao perceber essa auscultação alterada, por mais que você não saiba classificar o tipo de sopro e tudo mais, você vai saber que tem alguma coisa alterada, porque é muito alterado, gente. Tipo, é um sopro muito evidente, tem frêmito, você bota a mão no tórax do coração, do tórax do paciente, ele vibra, porque lá dentro está tudo vibrando. E aí você manda isso para eco, esse paciente para eco ou para o cardio, e vai acabar conseguindo fechar o diagnóstico, tá? Sobre os tratamentos, de fato, né? Para o PDA reverso, não tem tratamento, então a gente encaminha para o cardio, para ele tentar, vamos dizer, estender a vida desse paciente via tratamento clínico. Então, essa parte é bastante importante, mas é a única coisa que a gente tem para fazer, porque o tratamento cirúrgico não é possível no PDA reverso. Agora, no PDA clássico, sim, aí a gente tem que ir para objetivar a oclusão, o fechamento do ducto. E esse fechamento, o padrão ouro para ele acontecer é através do cateterismo, as técnicas de cateterismo minimamente invasivas, que não tem risco de romper o ducto, não tem risco de lesionar o nervo laringo recorrente, não precisa abrir o tórax, né? Então, esse é o melhor, mas para pacientes em que a gente não tem o cateterismo disponível, ou pacientes que não são elegíveis para o cateterismo, um paciente pequeno demais, com formato de ducto inadequado ali para o tratamento com cateterismo, a gente vai para a cirurgia aberta. Na cirurgia aberta, a gente tem duas possibilidades. Possibilidade clássica, número 1, a tradicional, de secar o ducto cranial, caudal e a parte de trás dele, e passar os fios e fazer ligadura. O problema disso, a chance de romper o ducto, ela é muito maior, tá? Por quê? Porque a dissecção medial, ela acontece às cegas, tá? Para a gente tentar minimizar essa chance de ruptura, que existe o tratamento com clipagem. Então, o uso do clipe serve para a gente não ter que dissecar a porção medial do ducto, a parte às cegas, né? A gente disseca só cranial, caudal, isolo laringo recorrente e coloca o clipe ali da forma que eu mostrei no vídeo para vocês. Seja via cateterismo, seja via cirurgia aberta, o mais maravilhoso de operar PDA é que a gente está olhando para a cura. A gente pega aquele paciente, mesmo aquele paciente que já tem alteração de forma de coração, a gente fecha esse ducto anormal, melhora e normaliza o fluxo sanguíneo, e ao normalizar o fluxo sanguíneo, até aquele coração que já estava alterado de forma, sofre um pouco de remodelamento reverso e vai voltando para o formato normal e para sua capacidade funcional normal. Então, um paciente que tinha uma doença super grave e agora a gente está dando para ele uma perspectiva de vida normal, a gente está trazendo cura para esse paciente através da oclusão total desse ducto, tá? Então, é uma doença absolutamente cirúrgica, tá? A gente tem que diagnosticar cedo para operar cedo antes que o PDA reverta e antes que a gente enfrente consequências mais graves para conseguir colher os benefícios da cirurgia da melhor forma, tá? Então, esse é o nosso objetivo, é a principal mensagem, né, que eu queria passar para vocês, precisa diagnosticar rápido, tá? Precisa ter o aparato adequado para fazer o diagnóstico e para fazer os tratamentos, seja via cateterismo, seja via cirurgia aberta. Então tem que ter internação, tem que ter fluoroscópio, tem que ter intensivista preparado, tem que ter anestesista preparado, não basta só ter equipe cirúrgica. Então não dá, mesmo que você saiba operar, não dá para você operar numa clínica, de repente, que não tem internação direito, porque é impossível você conduzir um caso complicado desse, tá? Quando a gente se previne de tudo isso, em geral, uma cirurgia com uma taxa de sucesso muito boa e, por isso, muito gostosa de fazer, muito satisfatória, porque a gente consegue, de verdade, ajudar esse paciente, certo? Antes de eu abrir para as dúvidas para vocês, quero convidá-los a conhecer duas formações da Anclivepa São Paulo. Uma delas
para os graduandos, né? Pode ser feita por formados também, mas para os graduandos só dá para fazer essa, que é o curso intensivo de técnica cirúrgica. É um curso 100% prático em laboratório, um curso de 100 horas, com mais 50 horas de estágio nos nossos hospitais com a nossa equipe. Esse curso, ele acontece, aqui está a turma de janeiro, de 25 agora, mas ele acontece, a próxima turma, em julho, agora de 25, né, que é uma turma que acontece toda nas férias, então elas são 2 semanas de curso de uma vez só e mais uma semana de estágio. E tem uma outra turma em agosto, que aí é uma turma modular, é o mesmo curso, as mesmas aulas, mesma carga, só que aí um final de semana por mês, por 5 meses, tá? Esses cursos, esse curso de técnica cirúrgica, ele realmente é um curso que nos encanta muito, que é um curso muito prático, que vocês conseguem tornar mais tangível todas as principais técnicas de cada sistema, porque tem muito treino mesmo, né? Eu sei que isso acaba sendo um desejo do cirurgião, porque realmente é muito necessário, faz muita falta. Para quem já está formado, né, ou para vocês quando estiverem lá próximos de se formar, nosso curso central é o curso de especialização, é a pós-graduação. A nossa pós-graduação é a pós-graduação mais renomada que existe no mercado hoje, né? É um curso para te formar cirurgião mesmo, não é só de técnica cirúrgica, ele tem também todas as doenças, pré-operatório, pós-operatório, tratamento oncológico, tudo, né? É um curso de 2 anos, que a próxima turma, essa foi a desse ano, né, de fevereiro de 25, a próxima turma para os formados, né, só em fevereiro de 2026, certo? E também um último convite, nós, da nossa equipe, né, os cirurgiões da nossa equipe, nós damos aulas gratuitas de cirurgia toda quarta-feira, às 20 horas, no YouTube. E essas aulas são divulgadas num grupo do Telegram. Essas aulas são de graça, dadas pela nossa equipe, por mim, pelo Daniel, Marcela, Gislaine, Lucas, Martim, Júlia, Yasmin e companhia. É só acessar esse grupo do Telegram por esse QR Code. Às vezes esse QR Code funciona, às vezes não. Então, quem não conseguir bater o QR Code, me manda uma mensagem no Instagram, @cauetoscano. Quem tiver interesse no curso de técnica cirúrgica de julho, acho que tem mais 5 vagas só, então me manda mensagem para a gente tentar reservar isso. Já teve alunos da faculdade de vocês aqui junto conosco, que gostaram bastante, e vai ser muito legal tê-los aqui. Vou abrir agora, vou parar o compartilhamento aqui, e abrir para tirar as dúvidas de vocês que eventualmente tenham ficado da aula. Não sei se as dúvidas estavam lá no outro chat, né? Que depois que fechou tudo, não sei se perdeu. No outro também não tinha. E pouca gente conseguiu entrar agora. Tem gente digitando. Vamos ver. Tem gente entrando agora, verdade, né? Tá papo atrasado, né? Yasmin, estamos todos na sua expectativa, tá? Sem pressão. Para quem entrou agora, a gente já está na parte das dúvidas. Só digitar aí que o doutor vai estar respondendo. Vocês conseguiram ver os vídeos bem? Deu uma travadinha, mas eu consegui enxergar assim. Bom, enfim, gente. Espero que tenha sido válido, tá? Eu acho que é um tema bastante complexo para a gente falar em 40 minutos, especialmente desde o começo, né? Em geral, só para vocês terem uma ideia. Uma aula dessa leva em torno de umas 2 horas, pelo menos, mas quando a gente vai falar em congresso, que normalmente tem 40 minutos, a gente foca só no tratamento, ou só no desenvolvimento da doença, ou só no diagnóstico. Aqui eu tentei passar uma geral. Por quê? Porque vocês estão em diferentes momentos do desenvolvimento da carreira cirúrgica, né? Então vale a gente dar essa recapitulada para que vocês conheçam a doença, saibam que ela tem como resolver, saibam que essa resolução é cirúrgica, e quanto mais precoce for essa resolução cirúrgica, mais sucesso ela tem. Acho que esse é o recado principal, e um estímulo para que vocês busquem operar cirurgias diferentes, né, dentro da carreira de vocês, não só as cirurgias rotineiras, mas também as cirurgias de alta complexidade. Elas
quanto mais forem realizadas, mais a gente vai ajudando os pacientes pelo Brasil todo. Então, para nós, assim, como veterinários, como classe, é muito importante que a gente consiga fazer isso. Ancli vai para São Paulo, eu, equipe aqui, todo mundo está à disposição de vocês. Obrigado pelo convite, boa noite para todo mundo. Eu que agradeço, doutor, foi ótima palestra. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu? Tchau, tchau.